Programa Um Novo Olhar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Um Novo Olhar, começando ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou Júlio Sena e hoje nós vamos falar sobre o trabalho e os desafios nesse momento atual que nós estamos vivendo. É claro que eu não estou aqui sozinho para falar sobre esse tema tão importante. Estamos com ela, Alexandra Grassini. Seja muito bem-vinda, Alê. Boa tarde, Júlio. Uma alegria imensa estar novamente nessa tarde ensolarada que está aqui em São Paulo, junto com vocês que estão nas suas casas ou nos seus trabalhos nos ouvindo. E nós temos hoje uma convidada especial, que é a Josi Matos. Seja bem-vinda ao programa Um Novo Olhar, Josi. Obrigada, Júlio. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Para nós é um prazer te receber por aqui para falar sobre esse tema, os desafios atuais do trabalho, como que a gente está lidando com essa questão que é tão importante. Se você quiser participar do programa de hoje, pode mandar a sua mensagem pelo Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, e também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. É só anotar o número aí, 11 99643 3827. Mande aí o seu WhatsApp para o programa de hoje. Pode mandar suas dúvidas sobre esse tema, que é o trabalho, os desafios no tempo atual. Pode mandar também, que a gente sempre convida aqui você para participar, os seus causos. Se você está passando por alguma dificuldade com relação ao trabalho, ou mesmo se você tem alguma história bacana para dividir com a gente. E para começar o programa, vamos começar de um jeito diferente hoje, né? É muito comum que o ser humano, né, nós vivendo em sociedade, a gente acaba se vendo como pessoas que trabalham. Então, quando a gente pergunta para alguém assim, quem é você? É comum que a pessoa diga o que ela faz. Agora eu vou perguntar diferente para a Josi, que é a nossa convidada. Eu vou na pergunta direta. Josi, o que você faz? Depois eu pergunto quem você é. Olá, então eu sou psicóloga, né, formada há 17 anos, trabalho com psicóloga clínica e também com desenvolvimento organizacional, como consultora em empresas, né? Além disso, aí tem uma longa trajetória junto com o Instituto Evoluir e outros parceiros, e também outros campos, né, que a gente pode falar aí no pessoal. Muito bom. Então a gente já conheceu um pouquinho aqui da Josi, nossa convidada de hoje. Eu vou aproveitar que a Lê também está por aqui e perguntar, Lê, o que você faz? Conta aqui para a galera. Ai, legal, Júlio. Hoje no Instituto Evoluir eu atuo como coaching de transição de vida e carreira, principalmente para apoiar aquelas pessoas, né, que estão desde jovens até pessoas que foram demitidas no seu trabalho de muitos anos, a se reencontrar nesse caminho, né, do trabalho. E também atuo como psicopedagoga com jovens, também apoiando jovens em época de escolha, né, aquela escolha da profissão, e faço grupos, tenho várias atividades lá no Instituto. Muito bom. Então agora a gente já sabe o que a Josi e a Lê fazem. Antes de entrar aqui na nossa primeira pergunta, para começar o nosso bate-papo, quero mandar um abraço muito carinhoso para nossa querida Delmar Franco, que é aniversariante do dia. Delmar, muita luz na sua caminhada, que você seja sempre abençoada e que possa por muitos e muitos anos continuar compartilhando com todos nós o seu conhecimento, a sua alegria, o seu amor. E vou mandar um parabéns também, porque eu vi no Facebook que é aniversário da Elaine Stroder, que está participando com a gente aqui. Ela é da Vila Carrão, ela sempre participa aqui nos programas. Elaine, grande beijo para você, muita luz, muita paz nesse seu aniversário. Ela já mandou mensagem aqui, já estava ligada, que é o boa tarde, queridos amigos. A Mônica de Pontes também com a gente, a Thaís Cabenguelê, nossa produtora por aqui, e a Lucineide Laurindo também participando do programa de hoje. Vamos falar sobre trabalho. Eu queria ouvir um pouco de vocês, Josi e Alê, sobre o que mudou, o que vocês já perceberam que mudou nesse universo do trabalho, nesse período, cerca de 5 meses, mais ou menos,
que a gente está vivendo essa quarentena e essa pandemia. Vamos começar com a nossa convidada, Josi. Nossa, né? O que não mudou, porque mudou muita coisa. Então mudou. Eu acho que ninguém estava preparado para esse tipo de mudança. A gente foi aí atirado 20 anos, né, em alguns meses. Então a evolução que a gente teve foi muito grande. As relações mudaram, né? Desde o fato das pessoas terem que se preparar para estar num espaço. Muitos ficaram trabalhando de casa, outros precisaram fazer outras adaptações. Então, essas mudanças foram grandes e isso tem um impacto no mundo do trabalho que eu acho que ainda a gente vai estudar aí por longos anos a fio, né? Eu acho que a gente está vivendo mesmo um momento histórico e muita mudança mesmo. Então, é até difícil de enumerar tudo que mudou e tudo que vai mudar, né, Alexandre? Verdade, porque quando a gente olha nessa questão do trabalho, eu sempre lembro lá do Dr. Reinaldo Leite, né? Eu cheguei aqui na rádio sendo ouvinte do programa dele e da Delmar, da nossa querida Delmar, que a gente está mandando um beijo carinhoso aí para o aniversário dela hoje, aniversariante do dia. Então, eu lembro que o Dr. Reinaldo ele sempre trazia o significado da palavra, né? E já indicando um livro aí para vocês, tem um livro do José Carlos de Luca que chama Para o Dia Nascer Feliz, da editora Petit, que diz assim, que a origem, né, da palavra trabalho, ela vem do latim, e ela era derivada do nome tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado em épocas já distantes, né? Então, a Josi falou aí da questão da relação do trabalho. Nesses 5 meses, muitas mudanças aconteceram, então, e aí nós temos uma diversidade muito grande de situações na sociedade. Então, a gente tem daquele profissional da área da saúde que não ficou em afastamento social e está lá, né, à frente do trabalho todos os dias, continua. Nós temos aqueles que estão fazendo home office, que estão em afastamento social, e aí desenvolveram novas relações, novas formas de se relacionar, mas também perderam um pouco do coletivo, né? Estão sentindo falta dessa sensação de estar junto, de tomar um cafezinho, né? Lá no Instituto Evoluir, a gente tinha um momento de terça-feira, depois das reuniões de equipe, a gente ia tomar um cafezinho, comer um bolo ali, né? E aí, ou então comemorar o aniversário, né, do mês. Então a gente está, de alguma forma, essa questão dos rituais também a gente vai perdendo, e tem uma questão bastante importante também com os jovens, né, que estão iniciando, que são universitários ou estagiários, estão aí iniciando a carreira e estão passando por uma grande dificuldade, né, que é, diante de tudo isso, como sonhar, como terminar de pagar a sua faculdade. Hoje eu li uma pesquisa que muitos jovens estão trancando a matrícula, né, deixando de estudar porque estão sem trabalho. Então, é importante a gente olhar para todas essas dimensões em relação ao que está acontecendo agora, e temos também um grande número de desempregados, né? Então, tem pessoas, e olha que interessante, né, Júlio e Josi, eu li uma reportagem hoje que tem muita gente que, nesse momento, por conta da pandemia, está deixando de procurar trabalho, né? Então, está perdendo a esperança. Então, nosso objetivo aqui é juntos, né, junto com você, querido ouvinte, que está aí nos escutando, nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, a gente possa aí renovar essa esperança no trabalho. Certamente, porque um tema como esse tem relação direta com a vida de todos nós, né? Eu fiz essa brincadeira do início do programa para a gente falar o que a gente faz, porque isso diz muito também, em certa parte, sobre quem nós somos. A gente leva essa essência para o ambiente de trabalho também. Eu quero pegar 2 pontos que vocês trouxeram, achei muito importantes. Um que a Josi falou sobre o avanço que aconteceu nesses últimos meses, né? Uns 20 anos pelo menos, né, Josi? Que a gente deu um salto de mudanças, melhorias e desafios no mercado de trabalho. Não só a questão do home office, mas as novas profissões, isso que já tem sido apontado há alguns anos, já tem estudos apontando que muitas das profissões não vão mais existir, e não é assim daqui 150 anos, é daqui 10 anos, é amanhã já.
As crianças de hoje, como a gente vê em uma dessas pesquisas que foi feita pela Intel, no futuro não vão ter os mesmos trabalhos que existem hoje. Então elas vão ter que se preparar para algo que ainda não foi criado. Então eu quero pegar esse avanço que a Josi trouxe para a gente com o que a Alexandra citou da juventude. E a gente tem uma questão, porque temos os jovens que estão num período universitário, estão se preparando para o mercado de trabalho, temos aqueles que já terminaram sua faculdade, que precisam agora de um emprego, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, como que o jovem que não tem experiência ainda e diante de tanta incerteza, de tanta preocupação, pode se preparar para conseguir entrar nesse mercado de trabalho, Josi? Olha, Júlio, você sabe que, ouvindo você falar, eu estava me recordando, aproximadamente 5 anos atrás, participando desses grupos de RH, dentro do trabalho, né, que a gente faz com empresas, já tinha muito estudo a respeito de trabalho à distância, como é que essas relações se dariam, e lógico, né, que 5 anos atrás a gente nem imaginava que isso pudesse ser tão possível, e tinha uma série de discussões, e alguns lugares onde as pessoas já trabalhavam assim, falavam disso que a gente faz agora, né, e, nossa, eu fiquei pensando, levou 5 anos para isso se tornar realidade, precisou acontecer uma pandemia para a gente se dar conta dessas novas possibilidades, né? E hoje nós não temos mais essa questão de distância, o que é ótimo. Então, às vezes a empresa ela precisa de um talento e ela pode ter uma pessoa num outro estado, na outra ponta do país, que pode ser um representante dela e trabalhar com ela. Nós trabalhamos muito à distância, a Alexandra sabe disso, fazemos reuniões, pauta, construímos material, tudo à distância, cada um da sua casa. Então o jovem, né, quando olha tudo isso, e a gente assiste algumas notícias que aparecem nas mídias gerais, né, que pode ser tão desesperançosa, a gente vê tanta gente deprimido por causa disso, e eu me recordo também da época em que eu era pequena e ouvia muita gente falando que a tecnologia ia destruir campos de trabalho e que os robôs iam dominar os empregos, e eu ouvia tudo isso um pouco imaginando como é que seria esse futuro, e olha, esse futuro chegou e continua tendo emprego, continua tendo possibilidades. Então, para esses jovens que estão chegando agora e pegando, né, essa situação toda, para que eles não desanimem. O mundo, ele funciona dessa forma, né? As evoluções, elas são necessárias, fazem parte do planeta, é da natureza que essas transformações aconteçam. Acontece que essas mudanças estão acontecendo rápido demais, como nunca antes na humanidade a gente experimentou. Se você pegar um pouco mais de 100 anos, 200 anos atrás, o mesmo tipo de trabalho que era realizado nessa época era realizado há 500 anos atrás, da mesma forma. E hoje não, de 10 em 10 anos nós temos saltos significativos com relação às profissões. Então, na verdade, é uma questão de adaptabilidade, né? Tá inteirado com o futuro que está emergindo, então ter um pouco desse caminho, né, dessa leveza de entender que é só um momento de transformação e não entrar num campo do desespero achando que não vai haver mais possibilidade futura. Muito bom esses pontos. Queria ouvir um pouquinho de você também, Ale. Excelentes os pontos que a Josi trouxe, porque tem tudo a ver com a esperança, né, Júlio? Então, o jovem, quando ele termina um curso de ensino médio, ele sonha em fazer uma faculdade, ou às vezes ele nem sonha em fazer uma faculdade, mas ele sonha em ter uma profissão que ele vai desenvolver através da experiência dele, né? Isso é muito importante, manter essa chama acesa no jovem. E aí entender, conectar ele ao propósito dele. E o que eu vejo que ajuda bastante são as redes de apoio, né? Então a gente está falando aqui como que um jovem pode buscar ajuda, né? Então tem redes de apoio, então profissionais como coaching, psicólogo, até um médico, pedagogo, que vão ajudar, né, a própria família, que vão ajudar esse jovem que está iniciando ali a vida. E aí o que acontece? O jovem, ele tem bastante experiência tecnológica hoje,
né? Qual é o jovem que é uma outra geração, né, Júlia? Qual é o jovem que não nasceu já ali teclando num tablet, no celular? Então, eles têm uma facilidade tecnológica imensa, o que já ajuda eles. E para esse momento de afastamento social, o que é importante para o jovem, né? É olhar para as suas emoções, começar a desenvolver inteligência emocional, entender como que ele está reagindo a tudo que está acontecendo. Então, essas redes de apoio são bastante importantes para ele continuar aí, né, conectado a essa energia da esperança e não da desesperança, né, ir para um lugar de achar que não vai mais ter possibilidade. Tem pesquisas que dizem que tem muitas profissões que estão nascendo, como a Josi falou aí do futuro, que os jovens nem conhecem, nem a gente conhece, né, e eu lembro, a gente estudando na história, né, no Rio de Janeiro e em outras cidades também, existia a profissão de acendedor, né, de lamparinas, né, e aí o que esse profissional fazia? Quando caía a noite, ele ia andando nas ruas e acendendo as lamparinas da cidade, para a cidade não ficar no escuro, e a gente ainda não tinha a tal da energia elétrica, né, e quando chegou a energia elétrica, essa profissão desapareceu, não foi mais necessária, mas quantas outras surgiram, né? Então, a gente vai observando que as profissões, elas vão se transformando, tem novas que estão surgindo agora, muitas, né, novas oportunidades, então o jovem precisa buscar, assim, uma rede de apoio e estar atento, pesquisar, ver o que está surgindo de novo e que ele pode se conectar, e mais importante ainda, né, se conectar ao seu propósito, aquilo que fala com a sua alma e que vai manter ele aí nessa energia de trabalho e de futuro aí, de esperança. E talvez esse seja o grande desafio, você conseguir o jovem, né, enfim, todas as pessoas, entenderem as suas habilidades, suas capacidades, aquilo que move a sua ação, que te motiva a trabalhar, e encontrar, vou usar aqui um termo que é bem atual, né, dar um match entre isso e as profissões que existem e as que estão chegando também. Eu até levantei aqui algumas possíveis profissões do futuro, olha que interessante que a gente encontra. Tem o profissional que é mestre de Edge Computing, ou seja, computação de borda, quem trabalha com computação em nuvem, enfim, perto das fontes dos dados. Tem uma outra profissão que eu achei ótima aqui, que é o Walker Talker. Então é um profissional autônomo, como, por exemplo, os motoristas de Uber, mas que o trabalho deles é passar um tempo com clientes idosos através de uma plataforma online para escutá-los e conversar com eles. Também essa é uma das profissões. O outro aqui é um técnico de saúde assistida por inteligência artificial. Então, é uma pessoa que vai examinar, diagnosticar e administrar tratamentos apropriados para pacientes auxiliados por tecnologia e por médicos acessíveis de maneira remota. Então, realmente, isso que a Josi trouxe para a gente do avanço que aconteceu e também da realidade hoje desses jovens e que a Lê tão bem complementou, isso, na verdade, já tem muitos lugares do mundo que estão começando a colocar em prática essas profissões, essas novas funções que existem. É um momento desafiador, como a gente já tem ouvido falar muito dessa palavra, que é da reinvenção, mas tem coisa que não vai ser nem reinventada, vai ser inventada porque nem existe, né? Queria ouvir um pouco de vocês, passar aqui a palavra para a Josi. Você que está nos acompanhando pode mandar também as suas participações pelo nosso Facebook, da TV Mundo Maior, e pelo nosso WhatsApp. Nesse momento de pandemia, Josi, a gente tem, claro, notado o quanto muitas pessoas estão perdendo seus empregos, e isso certamente pode atingir a autoestima delas e, como a gente já comentou aqui, gera esse sentimento de desesperança. Como que a pessoa pode, tanto do ponto de vista do colaborador, da pessoa que perdeu o seu emprego, mas também do ponto de vista do gestor, se auxiliarem mutuamente nesse processo de demissão ou de admissão? Esse hoje é um desafio que estamos enfrentando, né? Diante mesmo de algumas questões
físicas, né? Tem muita gente que está precisando demitir seus funcionários, outras pessoas vão perdendo seus empregos. Então, como é que isso chega? Então, acho que primeiro a gente precisa olhar para os sentimentos, não podemos passar por cima disso, e às vezes as pessoas acreditam que tem que ser forte, que, né, segue adiante, a fila anda e passa, às vezes, feito trator por cima das emoções. Eu acho que um primeiro ponto é dar lugar para suas emoções, né? Tem momentos que são tristes e que a gente tem que olhar para isso e acolher esse sentimento. Então, num primeiro momento, se permita se acolher a dor de repente perder o emprego, ou às vezes a dor de ter que demitir, porque pode não parecer, mas para o empresário é uma dor grande. Muitas vezes ele se sente até na responsabilidade de sustentar algumas famílias, de oferecer um trabalho para essas famílias. Então, demitir também não é uma tarefa tranquila de realizar, né? E as pessoas às vezes batem na questão da autoestima. Como você mesmo falou, né, Júlia? A gente se apresenta, quem é você? Eu sou Josi, psicóloga, né? Eu poderia ter apresentado aqui, eu sou Josi, mãe, casada, enfim, poderia falar filha, poderia usar uma série de questões para me apresentar, mas muitas vezes a gente se apresenta por aquilo que faz, né, pelo trabalho. E quando a gente, de alguma forma, fica desempregado, ou fica com aquela sensação de falta de identidade, né? Às vezes está tão atrelado à sua identidade profissional, atrelado à identidade da empresa, que quando isso acontece, leva um baque terrível e acha de repente que foi demitido porque não é bom o suficiente e que não vai encontrar outra oportunidade, né? E fica se sentindo muito mal. O empresário muitas vezes também, né? Então ele fica com medo do negócio dele falir, fica com medo de o negócio dele não ser bom o suficiente, tem dificuldades para adaptar o seu negócio à realidade atual. Então vem muito a questão do medo, né? E o quanto que é importante trabalhar as emoções para você poder dar conta disso. Até a emoção daqueles que ficam, né? Daqueles que estão trabalhando. A gente vê também em empresas as pessoas estando num estado, às vezes, emocional desgastado, né? Pelos medos, pelos receios do futuro. Então, abraçar um pouco essa questão das emoções, olhar para elas, ao invés de ignorá-las, é um bom caminho. Então, trazer isso para conversar com os funcionários, né? Conversar com aqueles também que perdem o seu trabalho, os familiares nesse momento, os amigos são muito importantes. Então, às vezes a pessoa buscar por alguém próximo, de confiança, que consiga falar das suas emoções, para não deixar que o desânimo, a depressão, né, chegue e acabe fazendo com que a pessoa não encontre novos caminhos. E aí, tanto o empregador quanto a pessoa que está aí em busca do trabalho, eu acho que é o encontro. Também tem esse caminho, né? A gente às vezes vai contratar e tem dificuldade de encontrar um bom profissional. Então, como é que a gente faz esse caminho do encontro entre um e o outro? Eu acho que esse é o grande desafio. E aí tem muitos caminhos, né? Eu acho que é por aí que as coisas vão tomando um rumo, Júlio. Ale, aproveitando essa fala da Josi, que foi muito interessante, traz aí mais alguns subsídios para a gente conversar sobre trabalho. Queria ouvir um pouco de você com relação a esse momento que a gente está vivendo. Será que é um momento em que tanto o colaborador quanto o gestor estão começando a lidar com o trabalho de uma maneira menos mecânica ou até mecanicista, que vem muito da terceira revolução industrial, e agora já estamos falando, se não me engano, desde 2013, da quarta revolução industrial, a revolução 4.0. Será que tem a ver com isso, da questão das emoções, trazer algo mais humano para o ambiente de trabalho? Com certeza, né, Júlio? Eu sinto que ao longo do tempo, né, ao longo do tempo, na história do trabalho, essa relação já vem se transformando, né? Se você assiste um filme lá do comecinho, né, de quando surgiram as fábricas, né, a gente via que não tinha férias, que as crianças trabalhavam, mulheres grávidas. Então, essa relação, né, se a gente olha para isso hoje,
está bem diferente. E esse momento da pandemia é um momento, sim, de união. E por que não também, né, os empregados e os empregadores, né, se unirem nesse momento para entender o que pode ser feito, porque como a Josi falou, se de um lado tem o desempregado, de outro lado também aquele que emprega, que produz serviços, que oferta serviços, também está passando por suas dificuldades. Eu conversei há umas 3 semanas atrás, por exemplo, com um gestor, com um proprietário de uma empresa de turismo, e ele faz turismo pelo mundo. E o que aconteceu nessa época de pandemia? Ele tentou manter o maior número de quadros de funcionários que ele conseguiu, até onde ele conseguiu. Tinha os guias de algumas cidades que ele sabia que estavam em dificuldade, então ele fez financiamento coletivo, pediu ajuda para ajudar essas pessoas, né, que trabalhavam com a empresa, que eram os guias, né? Às vezes você vai viajar, você não chega numa cidade que tem um guia, se não tem turismo, não tem a viagem, então a empresa que contrata o serviço perde e o guia também. Então essa relação ela vem se transformando sim, ela vem se aproximando, vem se tornando cada vez mais humana, né? Porque tem a dor do empresário, que é muito difícil, né? Às vezes para um empresário, que ele está lá em franca expansão, em crescimento, a gente brinca, né, que no começo desse ano nenhum empresário, nenhuma empresa colocou lá no seu planejamento estratégico e financeiro pandemia, né? Ninguém contava com isso. E aí tem a questão da habilidade, da adaptabilidade. Se adaptar às novas circunstâncias, as mudanças que estão acontecendo, faz parte também, né, dessa aproximação. E aí, nesse todo, aqui está sendo falado a questão da identidade com o trabalho, né, que a gente começou falando disso. E essa questão da identidade é tão forte, porque muitas vezes a pessoa, ela é o João da empresa X, né? Então, ela tem o nome dela, mas o sobrenome dela é da empresa em que ela trabalha. Tamanho, né, a identificação e como ela se coloca no mundo, porque sempre que a gente sai para o mundo, a gente sai representando um papel aí, ou de pai, ou de mãe, ou de profissional. E ele representava, né, muitas pessoas têm essa identidade forte com a empresa que trabalha. E como fica quando é demitido? E aí foi falado na questão da autoestima. Eu venho trabalhando já há alguns anos com coaching de transição de vida e carreira, e chegam até mim muitas pessoas com essa dor da demissão. E o primeiro ponto é justamente trabalhar lá a curva da perda, que a gente já trouxe como recurso aqui, né, que tem a negação, o choque, a raiva, até chegar na aceitação, e trabalhar a autoestima da pessoa. E aí eu falei no comecinho do programa que eu ia compartilhar uma história minha, da minha vida com vocês, e a história que eu vou compartilhar, já que domingo foi Dia dos Pais, é a história do meu pai. Então, meu pai, ele trabalhou mais de 20 anos numa empresa, e ele era a pessoa que tinha o nome, mais o sobrenome da empresa, né? Então, ele trabalhou na área de vendas, era um excelente vendedor, super falante, e aí, aonde ele ia, ele era reconhecido como, né? Então, o nome dele era Dorival, que ele já se foi para outro plano, né? Já desencarnou, mas o apelido dele na cidade era o Theo e aí era o nome da empresa em que ele trabalhava. E quando eu tinha lá pelos meus 20 e poucos anos, eu estava na faculdade, o meu pai ele foi demitido. Então ele teve a demissão da empresa e naquela época ainda não tinha, eu fico pensando, né, como era bom, né, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né, podia ajudar naquela época. Mas eu não tinha, e eu vi ele passando por toda essa dor da demissão. Então meu pai ficou em depressão, foi indo para tristeza, e nunca mais na vida dele ele conseguiu reencontrar essa alegria do trabalho, né? Tamanho a identidade que ele tinha. Então, hoje, toda vez que alguém chega e senta na minha frente e fala assim, puxa, olha, eu fui demitido, né? Então essa dor, ela precisa ser olhada com muito cuidado, com muito carinho. A Josi falou uma coisa importante aí, das pessoas acharem que tem que ser fortes, né? Às vezes é um chefe de família. Eu já fiz jornadas, né, de recolocação para pessoas que trabalharam 30 anos na mesma empresa. Imagina, se chegar um adolescente
e depois de 30 anos ser demitido. Isso é inimaginável na vida da pessoa. Então, esse trabalho com a identidade e o cuidado. Então, buscar redes de apoio. Então, se tem aí alguém que está nos ouvindo hoje, está nessa situação, perdeu o emprego, está com essa dor, a gente lembra, né, que uma das redes de apoio é o Instituto Evoluir, que está 100% online, e tem uma parceria aqui com a TV Mundo Maior e com a Rádio Boa Nova. E aí você pode ligar lá ou entrar na internet e buscar um apoio nesse momento tão delicado. Exatamente, bem lembrado aqui pela Lê, a nossa parceria entre o Clube Amigos da Boa Nova, a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior com o Instituto Evoluir. Se você for sócio ou sócia, tem desconto, tem acesso a uma série de benefícios, não só do Instituto Evoluir, mas de outras frentes também. E para ser sócio é muito fácil, é só você entrar no site amigosdaboanova.com.br. Também temos um site muito fácil, muito simples, que é o feal.colabore.org. Ali também é possível fazer a sua associação e ter acesso ao Instituto Evoluir. Vocês trouxeram pontos muito interessantes porque eles têm tudo a ver com duas mensagens que eu vou trazer no programa de hoje e eu quero ouvir um pouco aí da opinião de vocês sobre isso. A primeira delas veio pelo nosso WhatsApp, é o nosso amigo do interior de São Paulo, que falou o seguinte: sou contador, antes da quarentena eu tinha uma visão tradicional do trabalho, escritório, casa, casa, escritório. Com o home office mudei totalmente esse conceito. Era uma pessoa extremamente estressada e quis mudar várias vezes de área. Percebi que a liberdade é algo que me faz muito bem. Pretendo agora trabalhar por conta, pois tenho disciplina para isso e é algo que me satisfaz. Relutei muito tempo com a minha profissão e descobri que o problema não era o aspecto profissão, algo que para mim era desconhecido. Essa mensagem aqui que a gente recebeu, achei importante trazer ela porque demonstra que nem sempre é a profissão o problema, o trabalho que é feito, mas a maneira como ele é feito. E eu queria juntar, então, isso que a gente recebeu com uma outra questão. Tem tudo a ver com o que a gente falou agora há pouco da demissão, do desemprego. Para pessoas que já estão na faixa dos 50 anos ou mais, essa é uma situação muito mais complicada. A pessoa traz uma vasta experiência, já teve ali uma carreira, mas se ela é demitida, fica numa situação bastante complicada de vida e até de exclusão da sociedade. Então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, sobre a situação dessa pessoa que é demitida já numa idade avançada e tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, ainda mais um mercado de trabalho que tem exigido, de um lado, conhecimento de tecnologia, e de outro, como a gente já tem visto como tendências, mas não só tendência para o futuro, é o que está acontecendo agora, um desenvolvimento socioemocional também. O que você pensa sobre isso, Josi? Então, a gente está cada vez vivendo mais. Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa olhar, né? Quando a gente pega, anos atrás, as pessoas morriam muito mais cedo, né? Por conta da saúde, por conta de uma série de questões. E hoje a gente está vivendo vidas mais longas. E é lógico que durante esse tempo a gente vai se transformar. Não tem como você começar a fazer uma coisa e terminar fazendo a mesma coisa, né? Algumas pessoas viram para mim e falam assim, não, mas ninguém muda. Eu falei, olha, se ninguém mudasse, casamento não acabava. As pessoas mudam sim, né? Então, trabalho também. Por que a gente precisa estar no mesmo trabalho ou fazer do mesmo jeito pela vida inteira? Né? Então, às vezes, aquilo já nem significa mais nada para a pessoa sente que já deu naquilo, mas às vezes está tão apegada ao modo de fazer, que aí quando vem a demissão, se sente indesejada, e aí vem aquele medo de que ninguém mais vai querê-la, porque ela já não consegue mais se adaptar às novas tecnologias, então começa a entrar num campo das crenças, que aí, né, a gente vê um modo muito antigo. Antigamente as pessoas trabalhavam, faziam as mesmas coisas, mudavam, ainda tinha um campo das promoções, mas dentro de um mesmo campo. E se aposentavam para fazer o que gostavam, né? E às vezes até se programavam para morrer, que tem aquela coisa que as pessoas colocavam na mente, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer mais nada.
Aí o que o corpo entende? O que é fazer mais nada para o corpo? Gente, é morrer, né? Então aí a pessoa tem até um estudo que mostra isso. 4, 5 anos depois adquiria algum tipo de doença e acabava ficando aí num processo mesmo, chegava até a morrer. Então, hoje, a gente tem tantas possibilidades, a vida é uma vida longa, e eu acho que as pessoas precisam, na verdade, se dar conta da capacidade de transformação. Nós estamos aqui evoluindo, nós vivemos um caminho de evolução, essa vida é um caminho de evolução. E nessa mesma vida, a gente pode evoluir e viver muitas vidas numa mesma vida, né? Então, muitas pessoas, às vezes, que chegam e foram felizes numa carreira executiva, chega num determinado momento da vida e fala, nossa, mas eu quero fazer algo diferente. E às vezes vai trabalhar, não vai para um trabalho voluntário, ou vai mesmo mudar completamente de área, e tudo bem, ainda que teve uma vida feliz dentro de uma outra estrutura, ou dentro de uma outra carreira, mas dá tempo, muitas vezes, de fazer até outra. Né, e desenvolver um outro lado, um outro aspecto, né, que gosta também, mas que nunca deu espaço para isso da maneira como gostaria. Então, eu acho que o caminho aí, né, nesse campo, talvez seja como esse rapaz que deu esse depoimento muito bacana, né, e deu conta que ele gostou de fazer dessa outra forma, com mais liberdade. Então, é a capacidade de transição. É claro que fazer uma transição dessas, né, tem todo um processo. Eu imagino como ele deve estar sentindo, talvez, como fazer isso, né? Mas o caminho, eu acredito que está em se permitir transformar, né? Permitir vivenciar coisas novas, se abrir. Então, tem um campo de abertura. E quem, às vezes, não faz esse caminho, vai por um outro caminho de menos-valia. E aí também não é legal, porque aí realmente não encontra nada mesmo, né? Porque quem não tem valor, ninguém quer. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando começa a colocar certas crenças, né? Quando repete certas crenças. E hoje a gente tem muitas possibilidades, Júlio, pode ter muitas dificuldades no momento atual, mas acho que nunca antes a gente teve tantas possibilidades. São cursos, são conhecimentos que estão abertos, né? Tantas variedades. Impossível que a pessoa não busque lá aquilo que ela é boa fazendo e encontre uma maneira de servir o mundo, né? Exatamente, aquela história do nunca é tarde para começar, que a Josi tão bem colocou aqui pra gente, seja uma transição de carreira, seja um novo conhecimento, uma nova atividade. E Ale, eu queria ouvir um pouco de você também com relação a isso. A gente pode fazer um link com a lei do progresso, né, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos e que diz que o progresso é incessante, ele está acontecendo, não tem ninguém que segura a onda do progresso, ele vai vir mesmo. E você entende que essa situação que a gente está passando, ela é a representação na Terra da lei do progresso em ação? Tem tudo a ver com a lei do progresso e, para mim, também com a lei do trabalho, né? Quando nessa parte de transformação, tem uma pergunta lá, 680 do Livro dos Espíritos, que diz assim, que Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades, né? Então, todo mundo, como a Josi aí trouxe vários exemplos, né? Todo mundo é útil de acordo com os seus conhecimentos, com as suas habilidades. Sempre que eu vou trabalhar com alguém, eu falo assim, então vamos lá, o currículo de cursos que a pessoa estudou e o currículo de vida. Então, qual é a experiência dessa pessoa na vida, né? Então, quando muitas vezes ela passa por uma demissão e por um momento difícil, se ela começar a olhar para a vida dela, teve tantos aprendizados, tantas coisas úteis que ela pode oferecer. E o progresso é mais do que necessário. E também na lei do progresso, o que a gente entende no mundo, né? Que que nem todo mundo vai no mesmo ritmo. Então ela está dizendo, né, que uns vão num ritmo e outros em menos. Então, aqueles que vão num ritmo mais acelerado, eles estão indo num ritmo mais acelerado, tem outros que estão indo nesse progresso um pouquinho mais devagar, e que uns podem ajudar os outros. Aqueles que enxergam as saídas mais fáceis podem ajudar aqueles que ainda, de repente, não estão enxergando. Não é assim na nossa vida? Às vezes você está com uma situação
Você fala, gente, eu não sei o que eu vou fazer aqui. E aí você fala com um amigo, ou você busca um coach, ou você busca um psicólogo, e aí a pessoa fala assim, mas Júlio, você já pensou que você poderia fazer de tal forma? E você fala, nossa, e parece que você descobriu a América. Então o mundo está em constante progresso, né? A gente está passando por uma situação difícil, desafiadora, mas que sim, pode trazer novas oportunidades, e foi falado aí a questão da idade. E como a Josi falou, como a humanidade está vivendo mais, ainda bem, estamos vivendo mais, então tem muitas plataformas de emprego e muitas empresas também que estão ofertando vagas para pessoas 50 a mais. Então, inclusive, tem uma plataforma de trabalho que você entra lá e justamente para esse público, né? Tem mais de, se eu não me engano, eles têm mais de 60 mil pessoas cadastradas lá. E aí, o que eles, né? Então, as pessoas com 50 anos ou mais, eles vão lá, se cadastram e vão buscando as suas oportunidades. E aí, um filme que me lembra muito bem, já trazendo aí a dica do filme, né? É aquele filme Um Senhor Estagiário. Esse filme me encanta porque é quando um senhor de 60, uma empresa, uma startup, né? E uma startup é uma empresa que está iniciando, de roupas, de entrega de roupas online. Ela abre uma vaga para um estagiário mais idoso. E aí, vai lá, né? Tem um senhor que ele se veste, ele coloca terno, gravata, ele vai todo bonitão lá para entrevista de emprego e ele é contratado. E assim, a essência do filme que tem de lindo é a integração que tem entre os jovens, que não têm a experiência dele, né, e ele que ele vai aprendendo com o jovem que tem outra maneira, né, de se trabalhar. Como, por exemplo, né, a CEO, a fundadora da empresa, andava de bicicleta dentro da empresa. E ele fala, será que isso é possível mesmo? E aí tem uma cena muito legal que ele chega na mesa de trabalho de uma jovem, a jovem está assim descabelada, com muito trabalho, e ela fala assim, eu não sei mais o que fazer. E aí ele fala assim, então, mas você está administrando o seu tempo? Deixa eu ver como eu posso te ajudar. E aí, com a experiência dele, ele vai ajudando, né, aquela jovem a se reorganizar. E esse filme, para mim, é um exemplo bonito, né, de como que as gerações podem, elas têm uma interconexão. Né? E aquele que tem mais experiência de vida, que já viveu mais, vai passar a experiência dele para o mais jovem, que é meio papo de mãe, né? Sabe quando a mãe fala para o filho, filho, não faz isso, não vai dar... Aí o filho, mãe, tá bom. Aí depois ele fala, nossa, mãe, como você sabia? É um pouco por aí. Exatamente. Tem um filme também, Júlio, aproveitando essa história dos filmes, né? Tem um filme que se chama Mensagem para Você, e é com a Meg Ryan e o Tom Hanks. Então é um filme muito bonitinho, que também fala desse campo da transição, e ela também tem uma livraria, e aí chega uma grande loja de livros, e ela sente que aquele espaço ali que ela tem vai ser devorado por essa loja, não sabe muito bem o que fazer, e também então é todo um caminho dela de descobrir novas formas de trabalho, né? Bacana, muito gostoso, recomendo. Então já vou colocar na minha lista aqui para assistir esses 2 filmes. Fica a dica para todo mundo que está nos acompanhando. E nós já estamos chegando ao final do nosso programa, Um Novo Olhar de hoje. Quero agradecer muito a todas as participações, o pessoal aqui, Maria Auxiliadora, mandando um abraço para a gente pelo Facebook, a Mônica Silvestre também, falou aqui, filme maravilhoso, muito bem lembrado. E agradecendo, claro, Josi, obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que assistiram. E agradecer também a Alexandra. Obrigado, Ale. Puxa, como sempre, passou muito rápido. É um tema que a gente adora falar. E que cada um saia daqui com mais esperança, né? Porque o trabalho é isso, ele traz progresso material e espiritual. Então, conectem-se à esperança no seu coração e mandando mais uma vez um beijo carinhoso para nossa querida Delmar, aniversariante do dia, que está sempre aqui com a gente. Exatamente, feliz aniversário, Delmar. Fica aqui também o nosso agradecimento a toda a equipe técnica, Rogério Palma, Fernanda Lima, na produção Thaís Cabenguelebro na Paz, na telefonia Margarete Parpinelli, permitiram que este programa chegasse até você. Semana que vem tem mais um Novo Olhar por aqui, ao vivo, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Grande abraço e até lá!
Você acompanhou Um Novo Olhar.